Olá, bem-vindos a mais um A Conversa Com. O A Conversa Com continua a crescer, continua a diversificar-se, continuamos a ter cada vez mais pessoas e pessoas diferentes e com experiências de vida diferentes para partilhar. Isso é muito bom, faz-me ficar contente. Deixa-me ver se está tudo ok aqui com as partes técnicas, dos sons e das coisas. Sim. Então, hoje, com quem é que nós vamos conversar? Vamos conversar com a Teresa Gonçalves. A Teresa Gonçalves respondeu a um apelo que eu lancei nas redes sociais do Projeto Cultural e Pedagógico que tinha a ver com conseguirmos criar conteúdos a pensar nos estudantes de língua portuguesa que são de nacionalidade japonesa e que não têm conseguido vir a Portugal, nem no ano passado, nem deste ano, por causa desta loucura toda que nós estamos a passar, e com os quais eu estou em contacto através, por exemplo, do projeto Estudamos Português. Vão ver os links que estão aqui na descrição do vídeo, vale a pena conhecer esse projeto. Foi completamente criado por japoneses, estudantes ou ex-estudantes ou pessoas ligadas ao ensino da língua portuguesa no Japão. E basicamente é para conseguirmos estender até onde é que o projeto consegue chegar, quanto mais pessoas consegue ajudar nesta ponte cultural entre Portugal e o Japão. Então, a Teresa entra aqui porquê? Porque a Teresa ensina a língua portuguesa, está a especializar-se para vir a ser uma professora de língua portuguesa para estrangeiros e ela vai falar mais nos nossos objetivos e porque, para além disso, ela tem uma grande afinidade com o Japão e já estudou o suficiente para a parte da, digamos assim, esta flexibilidade intercultural já está bastante treinada. Teresa, ela já teve tanto do ponto de vista pedagógico e no ensino, como algumas experiências disso. Então vamos falar melhor com ela, vou já admiti-la aqui na reunião, para não perdermos mais tempo. Olá, Teresa, como está tudo por aí? Cucu! Para quem está aqui a ver, vocês podem sempre deixar as vossas perguntas aqui nos comentários, que depois nós revemos, a Teresa e eu revemos, e respondemos nos comentários, mesmo que não estejam a ver isto durante a Premiere. Olá! Já estou... Está ativo o som. Olá, Inês. Consegues-me ouvir? Perfeitamente. Ok. Olha, temos o mesmo candeeiro, que são as bolas do IKEA. Aqueles. Sim, são boas, funcionam para estar aqui em cima, na sala. Então, hoje nós vamos fazer aqui uma conversa com o modelo do A Conversa Com, mas isto é mais do que uma conversa, isto é assim uma espécie de apresentação de uma nova pessoa que entra aqui para o projeto e que nos vai ajudar, como eu estava a dizer, a conseguir criar mais conteúdos e chegar mais longe e a mais alunos. Então, no teu caso, Teresa, que nos estás a falar de Portugal, já agora, porque há aqui algumas conversas com que são do Japão, mas não, tu estás em Portugal neste momento, embora tu já me tenhas dito que um dos teus grandes sonhos é conseguir depois exercer profissionalmente o ensino da língua portuguesa no Japão. Mas há todo um caminho a percorrer até lá que tu já tens feito e que eu acho que até fizeste muito bem. Então explica-nos lá. O teu caminho foi ir para a faculdade fazer um curso de estudos asiáticos, em primeiro lugar, não é? Como é que isso foi? Como é que descobriste o curso? Como é que eram as unidades curriculares? Como é que foi a tua experiência? Ok, então, começando, eu estava no secundário, já estava no final do secundário, quando descobri que o curso de Estudos Asiáticos existia. E pronto, eu estou na zona de Lisboa, né? Foi na Faculdade de Letras. E originalmente eu queria ir para Braga, que é um curso que é mais ou menos, que é parecido. Só que acho que é major em chinês e minor em japonês. Pronto, e o curso de Lisboa é muito mais geral, ou seja, é Ásia e é mesmo a Ásia A toda. Ásia toda. É meter A o Ásia recio na toda. petesga, um bocado. É um bocadinho demasiado geral e eu não sei se pronto, se há pessoas que visualizam este canal que por acaso estão interessadas em estudos asiáticos ou que querem entrar no curso, mas acho que é importante dizer que de facto não é um curso específico, é mesmo um curso geral aos estudos asiáticos. Pronto, e eu descobri no secundário, acho que fui falar com a psicóloga, porque não sabia muito bem o que é que havia de tirar, sabia que queria alguma coisa relacionada com a Ásia, mas não sabia o que é que havia. E acho que nós fomos falar com a psicóloga do meu secundário, e foi ela que me disse a mim e a outra colega, que por acaso tirou o curso de Braga, que estes cursos existiam. E pronto, e depois candidatei-me, e por acaso não entrei à primeira, ainda tirei outro curso primeiro, entrei em História da Arte, tive um ano em História da Arte, saí e só depois é que voltei a candidatar e entrei em Estudos Asiáticos. Então, nesse curso, entre várias outras línguas e entre várias outras história, cultura e sociedade, aprendeste também um pouquinho do Japão.
Sim, nós tínhamos o japonês, mesmo os níveis todos japonês, era um nível por semestre, portanto foram 6 níveis. E depois tínhamos uma cadeira que era o Japão passado e presente, ou seja, era a história toda no Japão numa cadeira de 3 meses. E depois tínhamos uma cadeira que era a cultura japonesa. E era basicamente isso. E chegaste ao fim cheia de vontade de aprender mais. Sim. O que foste fazer com essa vontade de aprender mais? É assim, eu antes de ir para o curso e até durante o curso, eu já era muito obcecada com o Japão. A minha vida inteira já estava focada para eu quero ir estudar para o Japão, eu quero ir para o Japão, eu quero trabalhar no Japão. E depois não me chegava aquilo que tinha tido no curso e eu pensei em tirar a bolsa, acho que já tinha dito tirar a candidatei-me à bolsa de mestrado da Embaixada do Japão, que era mesmo ir para a área de estudos japoneses, que era o que eu queria especificamente. Pronto, não consegui a bolsa, porque a bolsa é muito complicada. Mas depois pensei que outro caminho que eu podia fazer era ser professora, pronto, aquilo que se chama leitora, não é? Numa universidade japonesa a ensinar português a alunos japoneses. E achei que era um caminho viável. Sim, e perfeitamente possível na fase em que tu estás, porque ainda estás a fazer esse mestrado, portanto ainda estás a concluí-lo, perfeitamente viável. Só para quem está aqui a ver o canal e provavelmente também fica pulga atrás na orelha da bolsa, como é que isso funciona? De facto, se vocês, eu até posso pôr o link depois aqui na descrição para a Embaixada do Japão, para vocês irem consultar. Sim. A Embaixada do Japão é a melhor fonte, diretamente, sobretudo se vocês subscreverem a newsletter da Embaixada do Japão, porque depois recebem todos os meses esta informação de quando há candidaturas abertas para alguma coisa. Porque através da Embaixada do Japão faz-se em Portugal a seleção que o governo do Japão abre a estrangeiros em geral. Então, o governo do Japão abre vários tipos de bolsas diferentes. De antes abria mais de mestrado, agora é mais de doutoramento para a frente. E também existem fundações japonesas, estou-me a lembrar a Fundação Canon, mas existem outras, que também abrem bolsas com temas diferentes. Em alguns casos é investigação científica, noutros casos é trabalho, noutros casos é arte, residências artísticas, e que se podem candidatar. Portanto, a embaixada será sempre a melhor maneira de vocês irem buscar essa informação. Mas em relação aqui à tua experiência, Teresa, o que é que tu achaste que eram as principais dificuldades ou coisas que não estavas à espera do processo de candidatura da bolsa, e o que é que recomendarias a alguém que está agora a tentar fazer isso? A minha primeira recomendação é pensem na bolsa um ano de avanço. Um ano antes, claro. Um ano antes, porque é mesmo um processo que demora. Até temos de ir ao médico, fazer testes médicos, temos que ir pedir certificados, uma data de coisas. E outra coisa que eu não fiz na altura e que provavelmente foi um grande ponto negativo na minha candidatura, que é nós temos de contactar professores para serem os nossos orientadores no Japão. Pronto. Eu, quando comecei a preparar a minha candidatura, já foi 6 meses para aí, até aí já estava a 6 meses da entrega. Obviamente não tive tempo para nada. Isto é mesmo daquelas coisas que tem que se fazer um ano antes, para depois ir no ano de quando se faz a candidatura. Porque é preciso um professor orientador, é preciso saber que faculdades é que ensinam inglês se não tiverem nível de japonês, e não são assim tantas, que têm assim os cursos inteiros em inglês, portanto é preciso ter em conta. E pronto, são estas coisinhas. Mas é mesmo um ano. Eu por acaso tenho aqui um guia, não sei se preferes que eu partilhe o link depois ou que mostro agora, faço agora a partilha de Podes ecrã. mostrar, se tiveres à mão. Ok, então. Eu vou fazer aqui a autorização a compartilhar a tela. Ok, já está. Ok. Já está a dar. Já está. Estamos aqui a ver. Pronto, este site, que eu já descobri tarde demais, foi escrito por um senhor que trabalha mesmo na admissão de candidaturas de alunos estrangeiros à bolsa do governo japonês. E ele basicamente, eu já tenho aqui os links abertos, que era para ser um bocadinho mais fácil, e ele escreveu uma data de livros sobre como fazer a candidatura perfeita à bolsa sim, e como ter a certeza que consegues. Ele até faz aconselhamento, ou seja, dá para falar com eles. Eu lembro-me que enquanto estava a fazer a minha candidatura mandei uma pergunta aqui para o blog e ele respondeu quase imediatamente, que tinha a ver com os anos de diferença, porque nós trabalhamos com o Bolonha e os japoneses não é?
e portanto nós não temos o mesmo anos de escolaridade que eles têm, que é uma das coisas que está no regulamento, que nós temos que ter, acho que é 15 anos de escolaridade ou qualquer coisa. E pronto, ele fez este dia inteiro e faz mesmo aconselhamento às pessoas que estão mesmo, só que é assim, é um processo que demora muito, mas podem usar este site, quem estiver interessado em Exato, se tiver, candidatar-se. idealmente, se vocês estiverem no início da faculdade, por exemplo, e qualquer que seja a área, essa também é outra coisa que eu acho que é importante esclarecer. O teu percurso foi ir para estudos asiáticos e depois ficar ainda mais Sim. motivada, mas não necessariamente. Uma pessoa pode tirar, sei lá, matemática, pode tirar linguística de outra língua qualquer, pode tirar história da arte, pode tirar outra coisa qualquer. Ou seja, o vosso bacharelato, o vosso curso de origem, não interessa para se vocês se candidatarem a estas bolsas, vocês não têm que ser necessariamente de um curso de área de estudos asiáticos. Essa é importante, porque os estudos japoneses podem ser, numa fase de mestrado para cima, eles podem ser aplicados a qualquer área básica. Vou dar um exemplo que eu conheço em concreto. Uma pessoa que em Portugal se formou na área da saúde, da enfermagem, e que depois tirou uma especialização em geriatria, que é os cuidados de enfermagem dos idosos. E ela depois foi para o Japão com uma bolsa, já não sei qual delas foi, mas precisamente para fazer uma especialização geriátrica no Japão. Portanto, estão a ver, isto pode-se ligar com qualquer formação de base. Sim, com direito, engenharia, tudo, é verdade, eu não tinha mencionado, mas sim, não é especificamente a pessoas só interessadas em estudar no Japão, pode ser qualquer Então, área. este é um ótimo recurso, obrigado por teres partilhado. Se quiser já podes despartilhar. Sim, este site também tem uma data de... Vou já fechar, Foi muito boa ideia. interromper aqui. Então tu candidataste a esta bolsa, pronto, aprendeste imensa coisa no processo, também já foi bom. E calculo que tenhas percebido logo no processo de candidatura disto que as instituições japonesas, eu não digo isto como uma crítica, é simplesmente uma constatação, mas as instituições japonesas e os processos de candidatura, ou de ir lá trabalhar, ou de ir lá estudar das instituições japonesas, tendem a ser mais rígidos e mais burocráticos do que os da Europa e do que os de Portugal. E nós temos que ter isso em conta, não são eles que se vão adaptar à nossa vontade de ir para lá ou de beneficiar de uma bolsa, somos nós que temos que nos adaptar a esses regulamentos e essas rigidezes. Pode parecer assim um balde de água fria, mas é para vocês estarem avisados à partida, porque corre melhor se estiverem avisados, acho eu. Sim, eu acho que é importante mencionar que o governo japonês dá estas bolsas e é ótimo para o intercâmbio e essas coisas, mas também temos de pensar daquilo que é válido para o governo japonês quando oferece estas bolsas, não é? Por isso é que nós temos que fazer um plano muito detalhado dos nossos objetivos e temos que nos certificar de que aquilo que vamos fazer, acho que até está no regulamento da bolsa, que nós temos que usar a nossa experiência no Japão e outras coisas para fortalecer as relações japonesas, por exemplo, neste caso com as relações portuguesas, ou trabalhar em algo do género. E que não se pode desistir a meio, porque se desistir a meio tem que pagar de volta aquilo que vos foi dado. Exato, eles estão a investir em vocês como pessoas completas que depois também vão dar um retorno nas mais diversas maneiras, mas no fundo eles estão a investir em vocês, aqueles milhões de anos que custam as universidades japonesas. Eu tive a sorte de beneficiar não de uma bolsa, mas do programa do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão para ir para lá, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e fazer aquele programa que era para as pessoas. Na altura os critérios eram basicamente, tinham que ser europeus, eram todos do meu conjunto eram europeus, de Portugal eu era a única, mas depois de Espanha havia dois, de França acho que também havia dois, o número de pessoas por países variava. Os critérios eram ser europeus, terem a licenciatura concluída, eu na altura estava no mestrado, mas ainda não tinha concluído. Tínhamos que fazer um ensaio escrito em inglês, obviamente tínhamos que preencher a papelada toda, e depois tínhamos um processo de entrevistas, que eu calculo que nas bolsas também exista um processo de entrevistas mais tarde. Mas eu realmente só quando cheguei lá e percebi o nível, a estrutura que eles tinham montada para nos receber, é que percebi o investimento que eles estavam a fazer em mim. E não é porque estava escrito nos papéis que eu deveria vir a dar retorno da maneira que eu escolhesse, também ninguém me impunha qual, viria a dar retorno àquele investimento que tinha sido feito. Não é porque estava escrito em lado nenhum, era porque eu sentia-me incrivelmente grata e incrivelmente em dívida, nesse sentido, com aquele voto de confiança, de certa maneira, que tinha sido feito. Então, eu não sei se, sinceramente, não conheço se o governo português tem este tipo de programas.
para não portugueses, mas eu acho que este tipo de programas realmente desenvolve as relações internacionais e realmente faz as outras pessoas sentirem-se agradecidas por irem para lá e depois quando voltam ao seu país de origem tornam-se uma espécie de embaixadores do Japão, basicamente é isso. Então os programas, se vocês estiverem nessa fase a pensar nisso, vale a pena vocês dedicarem-se a preparar, porque estes programas funcionam e mudam a vossa vida completamente. Eu acho que até há um evento, eu não sei se é por parte da Fundação Japão, se é por baixo da Embaixada mesmo, que eles convidam alunos da Bolsa para vir explicar o processo. Eu já fui em Lisboa, já houve um É ou dois possível desses fazer pedindo, por exemplo, nós cá em Coimbra, por causa do projeto cultural, nós já pedimos, foi a vinda cá a Coimbra, de representantes como é que ele se chama? Associação das Bolseiros, acho que é. Sim, 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 sim. Alumni, portanto, Associação de Alunos e Ex-Alunos, Bolseiros e Ex-Bolseiros do Governo do Japão. Portanto, através da Embaixada do Japão, do setor cultural da Embaixada do Japão, que neste momento é Maria José, vocês podem pedir que ela contacte alguém que está nesta Associação de Bolseiros e Ex-Bolseiros do Governo do Japão para irem, por exemplo, à vossa escola secundária ou à vossa universidade ou à vossa associação cultural, etc. Vocês têm é que ter o evento já bem pensado e bem montado para se justificar que estas pessoas depois se desloquem até lá. Porque realmente a Embaixada faz isso, cobre os custos da deslocação destas pessoas gratuitamente, é gratuito para vocês, desde que vocês tenham um evento bem montado. E acho que sim, isso funciona. Por exemplo, aqui em Coimbra nós tínhamos sempre a sala cheia, chegámos a fazer no centro na Casa das Artes da Fundação Bissai Barreto, chegámos a fazer no Instituto de Justiça e Paz, que é na Universidade de Coimbra, chegámos a fazer mesmo na Universidade de Coimbra, mesmo nas salas de aulas de língua japonesa, e tínhamos sempre a sala cheia, porque não há nada melhor do que a sessão de perguntas e respostas. E a experiência prática de quem já lá esteve e já passou por esse processo todo. Portanto, sim, se vocês estiverem aí desse lado e estiverem num sítio em que vocês acham que na vossa escola secundária ou no vosso curso universitário ou junto da vossa associação de estudantes têm vontade de organizar uma sessão destas, força, organizem e quando já estiver numa fase avançada, contactem o setor cultural da Embaixada. Ou contactem-nos a nós e nós tentamos fazer. Sim, e é interessante até para os secundários, porque por acaso quando eu me candidatei a mestrado não havia, mas depois apareceu que foi a Bolsa de Licenciatura. Sim. Que agora, Embora, que agora também lá é. está, como tu disseste, há poucas universidades japonesas a darem aulas em outra língua qualquer que não seja o japonês, e nós temos que ter presente isso. Portanto, o nível de japonês já tem que ser de avançado para cima, que é para vocês entenderem aulas mesmo, aulas em japonês. Pronto, tirando isso. Então, esta fase da bolsa foi uma tentativa, aprendeste imensa coisa, foi bom, e depois começaste esse caminho do vou-me tornar leitora de português no Japão. É assim, tipo, é isto. E o que é que tem estado a fazer e como é que tem estado a ser essa experiência? Então, eu primeiro escolhi este mestrado porque no meu descobrimento da paixão que eu tinha pelo Japão, depois descobri que também tinha uma paixão por Portugal. E não só tinha uma paixão por Portugal, como tinha uma paixão pela língua portuguesa e queria partilhar isso com um país de que eu gosto tanto, que é o Japão. Né? E portanto eu inscrevi-me no mestrado de português para estrangeiros, entrei e a experiência tem sido, como é que eu ia te explicar? Eu gosto muito daquilo que estou a fazer, ou seja, de criar planos didáticos, criar aulas, esse tipo de coisas, e tenho feito muita pesquisa na área de como é que é o português ensinado no Japão. Já fiz, aliás, a minha tese vai ser virada para uma turma de alunos japoneses, e também já fiz um projeto relacionado com a confeitaria portuguesa, que era uma unidade didática também para alunos japoneses. E, portanto, espero que corra tudo bem quando acabar e que possa ir e se calhar pôr em prática aquilo que tenho feito. Sim, a perspectiva que eu tenho é que existe necessidade de professores de português no Japão. Isto para quem se calhar está aí desse lado a ver-nos e não sabe muito bem como é que funciona. Obviamente a língua portuguesa é falada por gente em toda a parte do mundo. Há muitas, eu costumo dizer, sabores de português diferentes, porque não quero classificar, na minha opinião pessoal e na opinião pessoal da esmagadora maioria das pessoas que estuda a história, a origem e o desenvolvimento da língua portuguesa. Existem muitas versões da língua portuguesa e nenhuma está acima da outra, e com o acordo ortográfico multiplicaram-se contendas e confrontos, mas eu não quero entrar nesses confrontos. O mais importante é que há muitos tipos de português diferentes e todos servem para comunicar sentimentos, emoções e ações específicas da cultura daquele sítio.
E existe o português europeu, o chamado português europeu, na área da didática, é o português que se fala em Portugal, maioritariamente, ou pelos imigrantes portugueses noutros sítios, embora esse já seja uma mistura depois com as línguas daqueles lugares. E os professores de português europeu é que escasseiam em todo lado, escasseiam no Japão como escasseiam noutro sítio qualquer, porque a maior parte das pessoas que em Portugal está a estudar o que tu estás a estudar, não vai necessariamente ensinar na Ásia, no Extremo Oriente, se calhar vai ensinar noutros contextos, então não chegam lá. Então há muitas universidades em toda a parte do mundo, inclusive no Japão, que têm departamentos de língua portuguesa, que normalmente são luso-brasileiros, ou os departamentos, o nome dos departamentos. Tem muitos professores do Brasil, tem alguns professores de toda a parte do mundo, mas tem poucos professores de português europeu. Então, os alunos que estão nesses cursos têm pouca exposição à língua falada do português europeu por alguém que é falante nativo. E muitas vezes têm até aulas com professores que são japoneses, que tiraram língua portuguesa e que são qualificados, mas que não são falantes nativos de português, pronto. Então há essa falta de exposição. E eu notei isso estando lá no Japão, porque quando eu estava em 2012 eu estava como visiting researcher na Kyoto Gaidai e foi assim, eu senti-me completamente assoberbada de pedidos, porque eu era a única que estava ali sem status de professor, e se calhar era por causa disso que os alunos se sentiam mais próximos de mim, era uma investigadora convidada, mas não era aquela coisa tipo sensei, era Kenkyusha, portanto que é diferente de sensei, e muitos deles pediam explicações depois das aulas e tutoriais, porque estavam a preparar-se para exames e isso. Então eu senti que a única coisa que eles queriam era falar comigo, era falar e que eu falasse com eles. Portanto, eu acho que é isso que lhes faz falta. Se vocês estão aí desse lado e querem ensinar língua portuguesa para o resto do mundo, sim, por favor. E depois vão para a China, vão para o Japão, vão para esse lado, que faz falta. Faz muita, muita falta. Não é tudo rosas, como a Teresa está bem a ver, dá muito trabalhinho e há muitas coisas pelo meio, mas sim, mas faz falta, comecem a fazer esse percurso. E aprenderem a língua do sítio para onde vocês querem ir também é muito importante. Não só pela questão da comunicação, mas pela questão da componente cultural. E agora vamos ao nosso tópico aqui, que é, por estar tão interessada na cultura do Japão, e no Japão como país, e na língua japonesa, de certeza que já te apercebeste que há toda uma maneira de pensar diferente. E de certeza que também já te apercebeste que isso é capaz de influenciar o ensino da língua. Quais são as tuas ideias sobre isso? Em relação a como os japoneses aprendem línguas, é isso? E em Pronto. particular a língua portuguesa, mas não só. É assim, eu quando estava ainda na faculdade e nós tivemos colegas japoneses que vieram cá, intercâmbio, muitos deles aprenderam português do Brasil. Pronto. E quando nós ensinamos uma língua é impossível não ensinarmos a cultura, porque estão os dois ligados, não é impossível separá-los. E o que acontecia é que eles muitas vezes não nos percebiam ou diziam, é tão diferente, é tão diferente. E depois, claro, a maneira como os brasileiros comunicam não é a maneira como os portugueses comunicam. Mas uma coisa que eu aprendi em relação no meu estudo, em relação a como os japoneses muitas vezes aprendem línguas, é que fazem muito através da tradução. Que não é um método viável, porque as línguas pensam de maneira diferente e, portanto, fazer traduções não é a maneira correta de aprender uma língua. Nós, quando aprendemos uma língua, temos que aprender a pensar na língua que vamos utilizar. Portanto, outro bom exemplo disto era a minha professora de japonês. Eu tive 3 anos de japonês na faculdade e o que é que aconteceu? Nós saímos de japonês a saber quase nada. Porquê? Porque a minha professora usava o método de tradução e usava só o japonês, que era muito feito de frases, pronto, situações que toda a gente conhece, pronto, ir ao supermercado, ir ao café, essas coisas todas. Mas depois aquilo que era o verdadeiro japonês, que é utilizado ao comunicar, nós não sabíamos, porque só sabíamos fazer por tradução. Então pegávamos no português e traduzíamos para japonês, ou pegávamos no japonês e tínhamos que traduzir para português. E de facto é uma coisa que com algum trabalho tem que ser um bocadinho usada, mas isso só acontece com exposição à cultura, eu acho. E a pessoas e de preferência a imersão direta. E é por tudo isto que nós estamos a tentar também criar os conteúdos de português para os japoneses, porque os japoneses os que estavam a estudar português na faculdade, portanto há várias faculdades no Japão que têm departamentos que dão língua portuguesa,
E muitas dessas faculdades têm protocolos com faculdades de Portugal e mandam os seus estudantes para cá em períodos variados de tempo. Alguns mandam um semestre, alguns mandam um ano, alguns permitem aos alunos, se eles quiserem livremente, virem para cá o tempo que quiserem. Há muita variedade nestes protocolos, mas os alunos quase sempre têm uma opção de terem essa experiência de imersão cultural no país onde estão a aprender a língua. E muitos deles sentem-se atraídos para vir para Portugal. Ok, a maioria sente-se atraído para vir para o Brasil, é verdade, o Brasil tem mais falantes de língua portuguesa, eu entendo, é uma questão de números, e também tem a cultura do Brasil que é incrível, mas não é só por isso. E alguns escolhem vir para Portugal. Agora, com os países todos fechados, o tráfego aéreo condicionado, os japoneses tecnicamente até podiam andar a sair do Japão e a voltar a entrar, mas tinham muitas limitações e muitas quarentenas e não sabiam se depois iam ficar trancados lá de fora ou não. Então, não vieram nem no ano letivo passado, que acabou em março, porque o ano letivo deles é diferente do nosso, acaba em março e recomeça em abril, nem no ano letivo passado deles, que já acabou, nem neste ano agora que está a começar. Então, eles têm essa falta. Alguns, claro, o projeto Estudamos Português aqui foi exímio, criou um sistema de quase tutorias online, em que emparelhou os estudantes japoneses com alguns falantes de português nativo, ok? Mas isso não é suficiente, nós queremos criar mais oportunidades de imersão para isso, e futuramente de intercâmbio, porque depois as pessoas querem se visitar mutuamente, e isso também achamos que é muito produtivo, porque nós aprendemos uns com os outros. Portanto, e agora a minha pergunta é, quais são as tuas expectativas para isto tudo? Para a criação de conteúdos e... Sim. Ok. Bem, eu quando te contactei para entrar no projeto para poder colaborar, eu já tinha porque eu no meu mestrado já tinha colegas, não necessariamente colegas japoneses, mas já tinha colegas estrangeiros, tinha uma colega romena, colegas chineses especialmente. E o que acontece sempre é que nós às vezes falamos um bocadinho diferente da maneira que eles estão habituados àquilo que eles aprenderam nas aulas. Por exemplo, a minha colega romena tinha muito esta dúvida que tinha aprendido: és de onde? E depois nós perguntávamos todos: de onde és? Pois é. E ela ficava muito confusa, ou então não de onde é que tu és? Que ainda é mais redundante. Em português, não acontece tanto com o português brasileiro, mas acontece com o português de Portugal, que nós cortamos muitas palavras e saltamos as sílabas. Por exemplo, o meu nome Teresa, ninguém diz Teresa, toda a gente diz Teresa, dito assim dito uma vez. E é esse tipo de português que eu gostava de poder transmitir. E a intuação com que fazemos as coisas, e espero que seja útil para os alunos que vierem ao canal e à página, não é? E vamos tentando desmontar alguns mitos. Portugal é um país que é pouco conhecido no Japão, porque não é... Assim, por um lado é muito conhecida a história de Portugal e a questão de Portugal ter tido uma influência muito grande na história no Japão no passado. As obviamente, espingardas. Claro, os descobrimentos e os nambanjins e tudo. Isso está nos manuais escolares dos japoneses, portanto, quando eles estão a estudar história, eu acho que é no último ano da escola primária, portanto, no 6º ano deles, eles aprendem isso, que é a história do Japão e que os portugueses chegaram lá e as espingardas em Tanegashima e essa cena toda. Portanto, eles aprendem isso na escola, mas depois aquilo varre-se-lhes da cabeça. É só uma coisa que estudam para passar no testinho e depois nunca mais se lembram daquilo. E do que é Portugal e os portugueses, e sobretudo no século XX ou XXI, sabem pouquíssimo. E também as notícias sobre Portugal chegam ao Japão pouco, porque não é um país que tenha assim que apareça nos telejornais internacionais, basicamente ninguém quer saber do que se passa em Portugal. Passam muito mais, por exemplo, a economia alemã e as questões da Merkel e quando era o Trump, isso passava tudo no telejornal. Mas as coisas que passam em Portugal não passam. Eles têm muito mais a exposição ao que é a Espanha, a cultura e a língua e a comida da Espanha ou da Itália, muito mais do que de Portugal. E às vezes até algumas confusões e alguns equívocos. Mas os portugueses, sei lá, sobre as coisas que falam, que dizem, que acreditam, que fazem, etc. Nas minhas áreas de estudo e de investigação, por exemplo, estudar o cristianismo no Japão, como eu era portuguesa e era uma investigadora e estava lá a investigar a história do cristianismo no Japão, e porque o pouco que eles sabiam de Portugal era de Portugal muito antigo e da introdução do cristianismo pelos portugueses, assumiam que Portugal, por exemplo, era um país tremendamente, vincadamente cristão católico.
E eu tinha que lhes dizer, é assim, mainstream, que toda a gente, ou muita gente, se considera cristão católico, mas não quer dizer estatisticamente que sejam praticantes, todos eles. Então há uma grande diferença entre aquilo que as pessoas, a maneira como as pessoas se descrevem e depois como vivenciam o dia a dia. Há valores e há ideias e há conceitos do cristianismo na cultura portuguesa, mas não vai toda a gente à missa ao domingo, nem pouco mais ou menos. Portanto, isto não era uma crítica, era só uma constatação. Sim, Mas eles, sim. não é? As pessoas com que eu falava, que já eram, por maioria de razão, as mais sensíveis a esse assunto, ficavam muito admiradas. Mas como? Mas como é que isso é? Nós não tínhamos nada dessa ideia. Então, eu acho que este é só um exemplo entre muitos, mas o contacto direto entre as pessoas, o falarem diretamente e esclarecerem-se mutuamente, é que normalmente faz com que se reconheçam. Porque uma coisa que estava agarrada a esta ideia, os portugueses são muito religiosos e muito moralistas e não sei o quê, era de que éramos um povo um bocado atrasado e que éramos muito conservadores. Eu não acho que os portugueses sejam conservadores, comparado com os americanos, comparado com muitos outros que eu conheço e muitos outros amigos que eu sei que estão noutros países e partilham comigo as experiências deles. Mas pronto, os portugueses passavam para os japoneses como sendo um povo extremamente conservador e que não era muito fácil lidar com eles. E eu gostei de poder estar numa posição em que eu conseguia desfazer esse mito e fazê-los crer que os portugueses não eram assim tão conservadores, não eram assim tão fechados e que tinham interesse também em saber outras coisas e em visitar outros templos. Por exemplo, eles pensavam que os portugueses não queriam aceitar visitar os templos shintoístas e fazer aquela coisa de bater as palminhas e não sei o que na entrada do templo. E eu estava a dizer, não, as pessoas sabem que isto aqui faz-se assim, não, ninguém vai ficar ofendido com Sim, isso, sim, sim, sim. não é? Faz parte da experiência. Pronto. Então foi bom desfazer esses equívocos, os equívocos desfazem-se convivendo. Sim, sim, é verdade. Mas é interessante teres falado disso, por acaso. Eu tenho aqui um livro de Luís Faróis, Uhum. pronto, que é sobre o Verdade, as Estado. contradições. Sim, sim. Sim. E eu acho muito engraçado eles acharem que, por exemplo, poderem ter a ideia de alguns japoneses que nós não estamos interessados. Mas este livro é um bom exemplo do interesse. É que não é um livro que diz, eles são maus nisto e nós somos bons nisto. Uhum. É, não, estas são as diferenças entre eles e aqui são as diferenças entre nós. E é muito interessante. E por acaso é engraçado, eu acho engraçado terem essa ideia de que nós, se calhar, estamos tão vincados nos nossos valores e nas nossas ideias que não, que se calhar não vemos o. Pronto, não estamos abertos O aos outro outros. lado. Sim, É uma sim, questão sim. de exposição, é porque existem poucos portugueses a viver no Japão. Existem alguns, mas existem poucos a viver no Japão. Então não há assim tipo uma comunidade portuguesa significativa para que eles consigam entender o que é a cultura portuguesa através desses portugueses que estão lá. Ao contrário, por exemplo, do México ou obviamente do Brasil, que têm comunidades lá muito significativas, ou até dos espanhóis, já para não falar dos americanos e dos canadianos, que há imensos. E então, desses eles têm uma ideia de representação direta, mas dos portugueses não. E outra coisa é, de facto, o ensino da língua. O ensino da língua portuguesa existe a nível universitário, mas ainda é minoritário. É preciso ser-se, passa a expressão, muito geek lá no Japão. Imaginem, imaginem que tem à vossa frente uma pessoa que é japonesa, homem ou mulher, não interessa, nascida e criada no Japão. Essa pessoa lembrar-se de ir fazer faculdade de língua portuguesa e estudar a língua portuguesa na faculdade é assim uma coisa super específica. Se estudasse inglês ou se estudasse, sei lá, até russo, conseguiam entender, tinha implicação económica, política, podia trabalhar em empresas grandes, em multinacionais, qualquer coisa. Os estudantes portugueses no Japão sentem-se um bocadinho mal, não é? Sentem-se um bocadinho julgados socialmente, porque quando alguém lhes pergunta o que é que eles estão a estudar, eles dizem estou a estudar português, assim com algum ânimo, e depois toda a gente lhes diz porquê? E eles têm que ter muita autoestima para se aguentarem, porque é uma coisa que eles são bastante pressionados e sentem que estão a estudar uma língua que não serve para nada. E eles querem alimentar, ao contrário disso, eles querem alimentar um certo orgulho. Eles querem alimentar o orgulho dos outros estudantes de língua portuguesa, para terem orgulho de dizer eu estudo português. E, e eu acho que é isso que falta promover
Portugal e a língua portuguesa no Japão, de uma maneira em que, para um japonês, estar ligado a Portugal ou ligado à língua portuguesa seja uma coisa boa, seja uma coisa da qual pode ter orgulho e que tem valor para o seu conterrâneo. Porque esta coisa do ter valor para o seu conterrâneo é muito específica da cultura japonesa. Tu tens que ter a validade da tua esfera social e se não tens a validade da tua esfera social, sentes-te muito ostracizado e pode ser mesmo difícil para ti arranjar emprego, arranjar companhia, etc. Então esta validade entre os pares é super importante. Tudo o que nós podemos fazer para ajudar as relações internacionais entre Portugal e Japão, nós vamos fazer. Isso é engraçado, porque eu quando decidi ir para os estudos asiáticos, na altura não era muito famoso, vou dizer. Eu acabei em 2018, portanto entrei em 2015 ou algo do género. E na altura a gente perguntava, mas o que é que vais fazer com isso? Ai, que coisas estranhas que vais estudar. Pronto. Mas ninguém, eu acho que ninguém se senta à parte por estudar algo que os outros até podem pensar, ai que esquisito, mas ninguém se senta à parte. Mas é verdade que se no Japão se tem que desenvolver também os estudos em relação a Portugal mesmo. Eu acho que também o mesmo tem que ser em Portugal, desenvolver os estudos em relação ao Japão. Sem dúvida, porque não existe em Portugal, e eu posso dizer isso porque é a luta da minha vida, não existe em Portugal um departamento de estudos japoneses. Exato. Em nenhuma instituição de ensino superior em Portugal e em nenhum nível. Não existe um departamento de estudos japoneses para efeitos, um departamento completo, não é? Normalmente o que se entende um departamento que tem todos os níveis de ensino, licenciatura, mestrado e doutoramento, tem professores que são especializados ou têm pelo menos um ou dois catedráticos naquela área, e desenvolve linhas de investigação específicas entre a relação do seu país, que neste caso é Portugal, com o Japão. É isso que define um departamento de estudos japoneses. Por exemplo, os estudos japoneses na América estão muito relacionados com a ocupação americana do Japão e como desenvolveram-se os estudos japoneses na América por causa da ocupação americana. Está muito relacionado a essas coisas. Os estudos japoneses em Portugal, claro que se desenvolveriam por causa da relação histórica entre Portugal e o Japão. Existem, claro, projetos de investigação nesse sentido. Existe uma publicação académica que é o Bulletin of Portuguese and Japanese Studies, que é publicado pela Universidade Nova de Lisboa, mas não existe nenhum departamento de estudos japoneses em Portugal e não existe nenhum catedrático de estudos japoneses em Portugal. É uma coisa que explode com a minha cabeça, não tenho paciência para isto, porque é que não existe quando somos a nação da Europa Ocidental e uma das nações do mundo, tirando ali à volta a China e a Coreia, que tem mais antiguidade de relação com o Japão. Portanto, o Japão como país, como Estado unificado, nasceu ao mesmo tempo que estavam fisicamente no Japão a presença dos portugueses, há uma correspondência de cronologias, e uma coisa influenciou a outra em muitos aspectos. Portanto, a origem da nação do Japão está muito relacionada com a ação dos portugueses no Japão e dos portugueses naquela parte do mundo. Por maioria de razão, devia ser uma referência. Devia haver mais do que um departamento de estudos japoneses em Portugal, porque havendo um também era muito totalitário e depois também ditava ideologicamente aquilo que se fazia, isso também não é bom. E os departamentos de estudos japoneses, no plural, olha eu a sonhar alto, deveriam ditar como é que se fazem estudos japoneses no resto da Europa, por uma questão de legitimidade histórica. Mas pronto, mas isto são os meus grandes sonhos megalómanos, não sei se alguma vez vou existir. Não, mas eu entendo porque as minhas expectativas quando eu entrei no meu curso de estudos asiáticos, e acho que é uma coisa que é importante mencionar a alguém, se alguém a ver o canal esteja interessado em seguir os estudos asiáticos, que é o seguinte: vocês, se estiverem muito interessados no Japão, ou por exemplo na Coreia, que é outro país que tem muito pouco estudo cá, e no curso de estudos asiáticos também só tem 2 cadeiras, tirando a cadeira de coreana língua. Que é, se vocês só vão por causa do Japão e do japonês, se calhar é melhor encontrarem um curso que gostem, alguma coisa que gostem de fazer, estudar japonês à parte. Exato. Porque o curso de estudos asiáticos é mesmo geral e a maior parte das cadeiras são relacionadas com a China. A maior parte delas.
Portanto, também concordo contigo. Acho que se uma pessoa, do ponto de vista prático, se uma pessoa quiser depois candidatar-se às outras bolsas todas que abrem, não interessa se é um curso, esse curso ou outro curso de estudos asiáticos, pode ser qualquer outra licenciatura, desde que seja concluída. E o mais importante, se vocês querem ir lá e compreender aquilo que está a ser dado na universidade, é o vosso nível de língua japonesa. Portanto, é isso que vocês têm que estudar consistentemente, de preferência com a ajuda de professores, para vos guiarem pelo processo de realização dos exames da aferição da língua japonesa, o GLPT. Tem vários níveis, vão fazendo os níveis, e se fizerem isto a par e passo com o estarem a fazer uma outra licenciatura, provavelmente, se vocês não destramelharem muito no caminho, provavelmente vocês vão conseguir vão conseguir atingir um nível de fluência satisfatório no final dos vossos 3 anos de licenciatura para tentarem a bolsa do mestrado. Se conseguirem a bolsa do mestrado, podem fazer como tu estás a fazer, um outro mestrado. De qualquer das maneiras, agora em muitos cursos já é mestrado integrado, portanto já é tudo seguido. Continuem a estudar a língua japonesa e façam planos concretos para o que querem fazer no Japão. Se for possível, façam uma viagem lá para ficarem a conhecer as instituições, os campos, tentem contactar professores, alunos, ex-alunos, associações, grupos de amigos, descubram grupos no Facebook, nas redes sociais todas, porque essa parte do terem contacto pessoal e depois, quando já estão a candidatar-se, já saberem, uma vez que queiram ir lá fazer outra coisa, pode ser académico ou não, pode ser um estágio profissional, pode ser um voluntariado, inicialmente até não remunerado, que depois até vos contratem para ficar lá. O mais importante é que vocês têm sempre que designar quem é que toma conta de vocês quando lá estão, porque essa é uma coisa muito específica da cultura japonesa. Se vocês são um agente externo, um elemento, um corpo externo, vocês têm que estar a ser supervisionados com alguém. Há pessoas que acham que isto é infantilizar o estrangeiro, seja, mas é assim que eles funcionam. Vocês têm que haver alguém responsável por vocês, nem que seja só no papel, mas isso é super importante e funciona em quase todos os domínios profissionais, mesmo eu, uma mulher de 30 e tal anos, quando estou a trabalhar em projetos japoneses, há sempre alguém que é responsável por mim, às vezes até é mais novo, não interessa. É porque eu sou a consultora ou é só porque eu sou a trabalhadora temporária. E há sempre alguém que é mais permanente, que está mais dentro da organização ou da empresa ou da instituição, que é responsável por mim, porque eu é que estou a vir de fora. Esse é o sistema japonês, vocês não vão mudá-lo, portanto adaptem-se a ele, que é a vossa melhor hipótese. Eu acho que é o contrário do sistema português, que é os alunos estrangeiros vêm para cá e depois têm que se arranjar eles próprios, que é, olhem, arranjem-se. Não, no Japão toda a gente toma conta de nós. Essa é uma coisa que é um pau dois bicos, né? Por um lado, não há privacidade, toda a gente sabe tudo de onde é que tu vais a seguir, quem é que tu és, o que é que tu estás a fazer. Essa coisa de tomar decisões por ti próprio e fazeres tudo sozinha não é uma hipótese. Não, é que nem sequer está em cima da mesa. Podem ver isto como um aspecto negativo ou um aspecto positivo. Eu acho que tem os dois lados. Há coisas que fazem a cabeça em água e já não tenho paciência, mas também há outras coisas que é muito bom nós nunca estarmos sozinhos e nunca estarmos abandonados e nunca estarmos a decidir o que é que nós queremos fazer. Assim, só mesmo em circunstâncias de estar a fazer trabalho de campo, que era uma coisa que eu estava a fazer sozinha, em que era eu que tinha um orçamento e contratava os guias ou contratava os serviços de transporte ou as coisas assim, e era um bocado eu a gerir a máquina, mas só nessa circunstância. Mas normalmente quando vocês vão estudar ou trabalhar ou fazer um estágio para o Japão, normalmente vocês têm sempre alguém a supervisionar-vos e precisam de ter esse contacto feito antes de lá chegarem. E portanto precisam de começar o processo mais cedo, adiantar o processo. Mas os contactos para cá são muito importantes. Eu vou só dar um exemplo. A minha irmã interessou-se pela Coreia e fez uma data de amigos coreanos em Lisboa. E depois o que aconteceu é que um amigo de um amigo dela era dono de um bar de vinhos em Seul e disse que queria lá uma portuguesa, porque eram vinhos portugueses e vinhos espanhóis. Então ela esteve lá um ano só a trabalhar no bar. E quer dizer, é experiências que às vezes só se conseguem se as pessoas entrarem em contacto, não é? Completamente. A relação de contacto direto ou ter a aprovação de um amigo em comum é tudo nas relações
tanto da Coreia como no Japão. É muito mais importante do que o certificado do curso profissional, não sei das quantas. É haver um amigo comum, imaginem, eu e a pessoa A temos um amigo em comum que é o Z. A pessoa A olha para o Z e para tudo o que o Z diz como lei. Se ele diz, é Deus. E se a pessoa Z também me conhece a mim e diz à pessoa A, olha, vai com esta, que esta é boa para o que tu queres. Eu vou, já entrei. Tudo o resto é uma formalidade, tudo uma papelada, não sei o quê, é tudo um proforma. Porque esta coisa das relações pessoais é 100%. Muito mais do que Portugal, muito mais do que na Europa. Os americanos, em particular os americanos e se calhar alguns outros, acham que isto é favoritismo ou que é contrário à lógica da meritocracia, porque em vez de ser por mérito é por relações pessoais, e veem isto com maus olhos, por exemplo. Mas isto é como aquelas sociedades funcionam, a China, o Japão e a Coreia. É por validação de alguém que está hierarquicamente acima e que a palavra dessa pessoa é que dita como é que funciona. Portanto, sim, não descurem as relações interpessoais. Esquecemos de falar de alguma coisa, Teresa, na nossa conversa. Acho que não. Eu só tenho um último recurso a partilhar. Para aqueles que estão a estudar os kanjis. Eu vou partilhar a tela, que é um bocadinho mais fácil, porque eu tenho aqui a minha conta e não sei se já conhece este site. O Anikanji, não. Boa, é o Anikani. O Anikani. É sempre bom ficar a conhecer. Não, mas a sério, este site para mim foi um lifesaver. Ok, eu já não tenho o upgrade porque isto tem subscrições. Mas é assim, isto tem 60 níveis, como podem ver. Uau. E o site garante que desde que vocês façam as revisões todos os dias e treinem, num ano e meio vocês sabem os 2000 kanjis que necessitam para entender a língua japonesa. Sim, Okay? da lista do Joyo Kanji. Há outros vídeos no canal sobre isso, cliquem nas coisas que eu vou pôr aqui para vocês perceberem porque é que são 2000 e tal. Não se assustem, há uma explicação para isso. Mas o site é de facto espetacular porque tem uma maneira de ensinar que é através de relação de ideias e de sons. Uhum. E portanto, se vocês querem ler mangás, entender jogos em japonês, o que seja, é uma maravilha. E portanto, eu deixo este site aqui, que é por subscrição, é grátis até ao nível 3, portanto, vocês podem experimentar até ao nível 3 grátis. Depois disso, tem subscrição mensal, anual e vitalícia. Tenho uma curiosidade, quando tu vais lá aos levels, vai lá aos levels outra vez. O nome dos levels é o máximo. Pleasant, Sim. painful, death, hell, paradise, reality. Eu adoro essa progressão. É muito bom. Por acaso, mas é um site mesmo bom. E por acaso tem sentido de humor as lições e tudo, e é engraçado, porque eles dizem que as primeiras partes ainda se vai fazer mais ou menos, depois começa a ficar muito difícil e depois volta a ser fácil outra vez, volta a ser simples outra vez. E o segredo é praticar, porque até aos japoneses eles esquecem do kanji se não praticarem. E agora, cada vez mais com autofill, aquela coisa de estarmos no smartphone ou no computador a escrever, e o resto da frase aparece-nos, ou o resto da palavra aparece-nos, a gente só tem que clicar em sim, é isto que eu quero escrever. Portanto, já não se pratica tanto a ideia de lembrar-me como é que o kanji se escreve e escrevê-lo à mão, isso já não se faz tanto, mesmo para os japoneses. E esquecem-se muito mais. Isto parece. Nós pensamos que é só connosco, mas não é, mas com eles também acontece. O kanji é uma coisa que vocês têm que estar sempre a praticar, se não esquecem-se. Por isso é que eu já estou quase há mais de um ano sem ir ao Japão. Eu agora já decresci não sei quantos níveis, agora vou ficar outra vez parva. Mas pronto. Não, mas por isso é que isto tem uma subscrição vitalícia. Exato. Que é para a pessoa aceder quando quiser para estudar. Muito boa recomendação. Pronto, eu espero que ajude alguém, porque eu adoro aquele site. Boa, é super útil, pá, porque as coisas como os flashcards são chatos. Os livros, já ninguém pode conseguir. Os livros são chatos. Eu andei numa altura, isto já foi há muitos anos, mas eu andei numa altura em que me deu para escrever com etiquetas o nome das coisas e pôr um post-it em cada uma das coisas, tipo Mado, que lá post-it na janela, estás a ver com o nome das coisas. E depois pedia... Mas já que é parvo. E depois pedi ao meu marido para trocar os papéis todos, que era para eu ir descobrindo onde é que estavam os papéis errados e pô-los no sítio certo.
Então era a minha. Mas até é uma boa ideia. Por Sim. acaso até é uma boa ideia. Porque aquilo era tudo, os post-its eram iguais, são aqueles amarelos, pronto, só me dava coisa. Então eu estava, sei lá, estava a passar por um móvel que eu sabia que lá dentro tinha os papéis da papelaria, não é? Tipo os embrulhos de Natal e não sei o quê. Passava lá, via aquele papel, este papel não é daqui. E eu depois agarrava daquele papel e pô. E assim eu era obrigada a estar a, tipo, a vigiar as coisas na minha própria casa. Pronto. Depois ele achou que era um bocado mais e tirei esse sistema. Mas durante algum tempo ajudou. É isso e as tabelas na porta da casa de banho. Porque vocês estão lá muito tempo, portanto, quando fecham a porta da casa de banho, têm as tabelas todas na porta e vocês vão lendo, pronto, é só ler. Portanto, essa É também útil, é um bom conselho. Em vez de é um levar o bom. telemóvel, Fica, exato, em vez de levar o telemóvel, o vosso tempo de casa de banho também é útil. Eu só dou ideias parvas às pessoas, mas pronto. eu acho que são ideias espetaculares, mas não sei nada para fazer as pessoas. Eu não tenho vergonha. Eu, esta fase do campeonato, já não tenho vergonha de dizer nada na internet. Olha, Teresa, muito, muito, muito obrigada. Nós acabamos de falar para aí 45 minutos, quase uma hora. Espero que as pessoas não tenham desistido até agora. Isto não é o fim da nossa conversa. Obviamente, nós vamos estar a fazer coisas que vocês vão ver online. E também podemos voltar a responder às vossas perguntas, se vocês tiverem perguntas para nos fazer, com muito gosto. Pronto, e muito obrigada por hoje. Obrigada, eu, Inês. Um grande beijinho para esse Um grande lado. Os beijinho. links ficam aqui na descrição.